Galerinha, vamos começar mais uma aula. Estamos na semana 5, tá? O tema da nossa aula, da nossa semana, na verdade, é inovação. Acho que vocês já devem ter visto sobre o tema, até porque dentro da plataforma Simplifica traz bem explicado para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está trabalhando de auxílio com a plataforma Simplifica, você vai precisar fazer o seu diário de bordo, que são as anotações, tá? E em matemática é extremamente importante, né, que vocês façam, para que vocês tenham tudo registrado. Estamos no dia 2, tá, da semana 5, então vocês já aproveitam todo o passo a passo da aula de hoje, toda a explicação, para já deixar tudo registradinho e vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre a matemática em toda parte. Você já deve ter se perguntado, aonde é que eu vou usar isso? A matemática foi e ainda é muito usada nas inovações da sociedade. Sem ela, nós não teríamos a energia elétrica, automóveis, prédios, computadores, celulares, entre muitas outras invenções que utilizamos em nosso cotidiano. Quando você realmente aprende algo com significado, você vê o mundo de forma diferente, entendendo melhor como ele funciona e assim você entende a dimensão que a matemática tem no nosso dia a dia. Matemática para quê? Você já ouviu falar dos primeiros grupos humanos que surgiram na Terra? Isso aconteceu lá na África há alguns milhões de anos atrás. Lembra-se? O que pouca gente comenta é que já naquele tempo era importante saber contar. É claro que não era uma conta cheia de números, muito menos letras, como as que fazemos na escola hoje em dia. Era mais um senso numérico. Senso numérico é uma coisa que até os animais têm. É a capacidade de reconhecer a diferença entre grupos com um, dois ou mais objetos. O problema de calcular as coisas só com base no senso numérico é que só esse atributo natural não é suficiente para fazer contas maiores. Até mesmo alguns animais possuem um sistema de contagem que ultrapassa o simples senso numérico. As formigas, por exemplo, são capazes de calcular com exatidão a distância entre um animal morto e seu ninho, contando o número de passos dados no percurso. Curioso mesmo é o caso de uma espécie de cigarra, da família das magicicada, que vive em túneis debaixo da terra e só sai uma vez na vida para acasalar e morrer, no aniversário de 13 ou 17 anos. Por que será que isso ocorre sempre em um número primo, ou seja, divisível apenas por um e por ele mesmo? Ao longo da história da humanidade, diferentes necessidades levaram os seres humanos a desenvolver formas mais eficientes de fazer contas, medir as coisas e realizar muitas outras ações que só depois de um tempo passaram a ser reconhecidas como matemática. E muitas vezes os avanços em uma região do planeta também ocorreram em outra parte, sem que um grupo soubesse do outro. Os primeiros sistemas de contagem eram bem simples. Quando os guerreiros saíam para a batalha, por exemplo, cada um colocava uma pedra em um cesto. Quando voltavam, pegavam de volta as pedras e a quantidade restante representava quantos foram mortos. Há cerca de 30 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver maneiras mais eficazes de contar. Uma delas era riscar traços em ossos de animais. Aliás, acredita-se que esses rabiscos nos ossos deram origem a um dos sistemas numéricos mais conhecidos, os números romanos. Mas o sistema numérico romano tinha uma falha muito grave. Não tinha o zero. O nada chegou a ser representado por muitos povos anteriores aos romanos com símbolos especiais que identificavam o início de um número. Mas a ideia do zero, ou seja, um número para representar a subtração de um número por ele mesmo, só surgiu há aproximadamente 1800 anos na Índia. Se os romanos não conseguiram descobrir o zero, pelo menos desenvolveram uma maneira de fazer operações aritméticas que deu origem à palavra calculadora. Eles usavam uma tábua com buracos nos quais colocavam pedrinhas, cada espaço representando um valor numérico. Quando falavam sobre fazer uma conta, diziam cálculos ponere, que significa colocar pedrinhas. Muito do conhecimento dos romanos ligado à matemática, na verdade, foi herdado a eles de civilizações anteriores. Por exemplo,
As formas de quantificar as grandezas com base no tamanho de pés, palmos, polegadas e na distância entre a ponta do nariz e a extremidade do dedo médio, o côvado, teria origem no Egito. Pouca gente sabe, mas muitas das coisas que fazemos hoje, relacionadas à matemática, surgiram lá na antiguidade. Se ainda contamos o tempo com base no número 60, é porque herdamos isso dos Sumérios, um dos povos mais antigos que conhecemos e que ocuparam a Mesopotâmia. Para nós, a existência de sistemas de medida padronizados é algo comum. Podemos estimar o tempo de uma viagem em horas ou minutos e a distância em metros ou quilômetros. Mas em outros tempos, a falta de um sistema padronizado deu muito problema. Na Europa, de onde herdamos também muitos sistemas métricos, era comum na Idade Média as pessoas escavarem as paredes externas de igrejas e castelos para criar um padrão de medida. A marcação passava a servir para consultas e era respeitado por ser ligada à Igreja Católica ou ao rei. Para acabar com esse tipo de costume, o rei Eduardo I da Inglaterra estabeleceu, em 1305, um padrão para uma polegada. Esta medida seria igual a 3 grãos secos de cevada dispostos lado a lado em seu comprimento máximo. Apesar dessa tentativa do rei Eduardo e de outras iniciativas de soberanos europeus, naquele tempo, a Europa era dividida por propriedades chamadas feudos, onde o dono era o soberano e podia estabelecer o sistema de medidas que quisesse. Por isso, as padronizações mais importantes para a Europa e que depois nós herdamos só foram feitas em 1791, com a Revolução Francesa, que acabou com o poder dos soberanos. Após tomarem o poder da monarquia, os republicanos definiram um novo calendário e mudaram diversas unidades de medida. Uma delas foi a de comprimento, que era por braça, pé, polegada e outras, e foi substituída pelo metro, palavra derivada de metron, que significa medida em grego. Assim como os sistemas métricos, muitas vezes não nos damos conta da importância do desenvolvimento da matemática em nossas vidas. Graças a todo o conhecimento matemático desenvolvido pela humanidade ao longo de sua história, temos hoje computadores avançados, meios de transporte velozes e muitos benefícios, além de sermos capazes de resolver questões vitais como: qual é o impacto do efeito estufa na temperatura média do planeta? Há algum risco de um asteroide se chocar contra a Terra? Por que o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo? Acreditem ou não, um físico apresentou uma explicação científica para essa pergunta. Para isso, usou cálculos matemáticos, mecânica básica e muita criatividade. Você usa a linguagem matemática sem perceber. Aprendemos a conviver com os números com usos básicos, como contar e medir. Isso se torna muito natural, não é mesmo? Que dia é hoje? Quantos anos você tem? Qual é a sua altura? Qual é a área da sua casa? Anote tudo em seu diário de bordo com o título: A matemática está em toda parte. Anote também o que mais de matemática que você enxerga no seu entorno. Explorando fenômenos. Falando em matemática, alguns fenômenos foram importantíssimos para o desenvolvimento de inovações. Vamos ver se você consegue responder a alguns questionamentos? Qual a diferença entre pular da cadeira e pular do alto de um telhado de uns 4 metros de altura? Porque quanto maior a altura, mais perigoso é a queda? Você sabia que se jogar uma pena e uma bola de borracha de uma certa altura em uma região sem o atrito com o ar, elas vão cair e chegar no solo juntas? Por que isso acontece? Isaac Newton e a gravidade. Você já ouviu falar de Isaac Newton? Conta a lenda que depois de observar uma maçã caindo, o cientista Isaac Newton teve uma ideia que revolucionou o modo de pensar da sua época, a de gravidade, força que faz as frutas caírem. Também seria responsável por manter a luz girando em torno da Terra. A prova mais evidente da gravidade é o simples fato de não sairmos voando por aí. Newton também percebeu que 2 corpos com massas diferentes caem da mesma altura em tempos iguais se não houver resistência do ar. Isso explica por que uma pena e uma bolinha de borracha caem juntas. Essa descoberta revolucionou o pensamento físico e alavancou muitas outras descobertas. Interessante falar sobre Newton, né, galerinha? Outro cientista que também contribuiu muito para o mundo foi Albert Einstein.
Abaixo estão 5 das suas principais contribuições científicas. Recebeu um Nobel de Física, o mais importante prêmio de física do mundo, para a descoberta do efeito fotoelétrico. Previu a possibilidade das ondas gravitacionais, apresentou o princípio da equivalência, postulou a teoria de relatividade geral, postulou a teoria de relatividade especial. Você já conhecia todas essas teorias? Vamos ver como essas teorias podem ser aplicadas no nosso dia a dia? Uma dessas aplicações é o GPS. Esse sistema é composto por 24 satélites voando em órbitas diferentes ao redor da Terra. Para determinar posições, os satélites enviam seus sinais às estações terrestres e para as unidades de GPS, como as que você pode ter em seu celular. Apesar dos satélites GPS não estarem na velocidade da luz, elas orbitam em uma velocidade alta de 10.000 km por hora. Devido a essa velocidade, junto com a diferença de gravidade em sua órbita em relação a um observador na Terra, ou seja, o tempo é distorcido, logo, o tempo torna-se um fator crucial para uma determinação precisa de sua posição. Sem a teoria de relatividade de Einstein, isso não seria possível.